Mateus 25:14. Quantos acharam, diga amém. Vamos colocar de pé, querida igreja. Louvado seja Deus, em reverência. A palavra do Senhor já está aqui no telão. Mas vamos ler aqui, tá bom? Até o verso de... Eu vou ler aqui, tá bom? É até o verso de número 30. Tá? Dá uma segurada aí, acompanha comigo, vai demorar um pouco, mas a gente vai aqui aprender bastante essa noite. Diz assim a palavra do Senhor: por isto, e também como homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe, e tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos negociou com ele, e granjeou outro 5 talentos. Da mesma sorte, o que receberam 2 talentos agranjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do Senhor. Muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e ajuntou conta com eles. Então aproximou-se e o receberam 5 talentos. E trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis que outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com ele ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: bem, está bom, fiel servo, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Louvado seja Deus. Tirei-lhe, pois, o talento. Opa, que importante. Mas chegando também o que recebeu 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, e eis que é um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não plantastes. Atemorizado, escondi na terra o talento. Aqui tens o teu. Respondeu, porém, o seu senhor e disse-lhe: mau e negligente servo, não sabe que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia com meus juros. Tirando-lhe, pois, o talento, dai ao que tem os 10 talentos. Preste bem atenção, querido. Isso aqui, por isso que eu quis ler até o 30, Tolentino, porque é forte, poderoso. Porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Verso de número 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos orar, querido. Senhor Deus, Pai celestial, Senhor da glória, Papai querido, essa noite
Fala, meu Deus querido, aos nossos corações, de uma forma única, de uma forma, meu Deus querido, poderosa. Fala, Senhor, através da Tua palavra essa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. A igreja pode se assentar, aplaudindo a Jesus. Pode baixar, eu tenho a voz muito alta. Aleluia. Tema de hoje, já está aqui no telão, tá bom? Não vou olhar para o telão, então, pessoal da mídia, preste bem atenção, tá bom? Para ir passando aí, para ninguém perder nada. Querido, a fidelidade nos recursos de Deus. Isso aqui é um guia prático. Hoje é terça-feira, dia de ensinamento aqui na igreja. Então, um guia prático, tá bom? Da nossa mordomia cristã. Então, a partir do momento em que eu aceito a Jesus como Salvador, em que eu aceito ao Senhor como Senhor da minha vida, entendendo que o Senhor é Criador de todas as coisas, entendendo que o Senhor é soberano, e dentro da soberania de Deus, a palavra soberano, dentro do português, é uma palavra muito certa, porque a palavra soberania, ela dá o entendimento de que Deus olha para cima, não enxerga ninguém. Isso é soberania. Soberania, você está no último topo, no último patamar, olhar para cima e não enxergar ninguém, e olhar para baixo e conseguir enxergar todas as coisas. Exatamente assim é Deus. Quando Ele olha para cima, Ele não vê outro Deus. Quando Ele olha para cima, Ele não vê outro Criador. Quando Ele olha para cima, Ele não vê outro Senhor. Exatamente isso é soberania. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus olha para baixo, todas as coisas foram criadas e foram dadas à existência pelo poder e a criação dEle. Então, a partir do momento em que nós colocamos a nossa vida na mão de Deus, aquilo que nós temos não nos pertence mais, entendendo que o Senhor é soberano, entendendo que o Senhor, Criador de todas as coisas, se eu sou dele, tudo que eu tenho é dele, a minha vida é dele, as minhas finanças são dele, a minha família é dele, a minha casa é dele, a minha empresa é dele. O que nós somos, pastor Marcelo? Nós somos mordomos e administradores. Nada é nosso, mas tudo é do Senhor, louvado seja Deus. E principalmente a nossa vida. Nós, quando aceitamos a Jesus, nós perdemos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é para quem ainda não conheceu o Senhor como Salvador. Quem ainda não tem Jesus como Salvador, ele tem a escolha de servir a Deus ou de não servir a Deus. Isso aqui é uma teologia moderna, viu? E não se preocupe não. Vou dar um nó hoje, mas depois eu desfaço o nó. Porque muita gente prega livre-arbítrio errado, errôneo. Não, estou dentro da igreja, mas eu faço o que eu quero. Eu tenho livre-arbítrio para fazer o que eu quero. Mentira! Mentira e engano do diabo. Mentira, engano de pessoas acomodadas que querem fazer aquilo que quer dentro da igreja. Dentro da igreja não faz aquilo que quer. Dentro da igreja a gente faz o que o nosso Senhor nos designa para que seja feito. Louvado seja Deus. A gente não faz aquilo que gosta. A gente não faz aquilo que nos dá prazer. A gente não faz aquilo que nos faz sorrir. A gente faz, aleluia, aquilo que o Senhor nos ordena a fazer dentro da sua palavra e dentro do seu chamado para a nossa vida. Louvado seja Deus. Livre-arbítrio é para a pessoa que está aí fora. Ela ainda está tomando uma decisão, se quer entrar ou não, se quer estar dentro ou não. A partir do momento que eu estou inserido no reino, que eu entendo o reino, que eu entendo quem é meu Senhor, a partir do momento em que eu sou herdeiro, co-herdeiro com Cristo, eu não faço o que eu quero, eu faço o que a Bíblia diz, o que o Espírito Santo me condiz ou me impulsiona a fazer. É exatamente isso. Não existe querer.
Não existe vontade. Eu quero voltar para cá, não vou passar o tempo todinho aqui falando sobre isso, mas eu quero provar isso. Gosto de provar na Bíblia. A Bíblia diz que de muitas pessoas que estavam em Jerusalém, existia alguém chamado Paulo e existia alguém chamado Barnabé. Barnabé já era uma pessoa antiga, Barnabé já era uma pessoa provada, conhecida na igreja, mas Paulo não. Mas o Espírito Santo manda separar, louvado seja Deus, Paulo e Barnabé. Alguém antigo e alguém novo, alguém experiente, mas alguém que não era experiente. E ninguém nunca pergunta para Paulo se ele queria ser missionário. Sabe por que não pergunta? Porque o servo não faz aquilo que quer. O mordomo não faz aquilo que quer. A partir do momento em que eu entrego a minha vida para Jesus, eu preciso fazer aquilo que o meu Senhor, aleluia, me designa a ser feito. Quando você está entendendo, diga amém, irmão. Estou na introdução. Estou na introdução para você entender o que é mordomo. Estou na introdução tentando me sair dessa confusão de livre-arbítrio. Porque tem gente que tem essa mentalidade. Como livre-arbítrio eu faço o que eu quero. Mentira. Como livre-arbítrio você faz aquilo que Deus quer para a sua vida. Louvado seja Deus. Em uma das viagens, segunda tese aqui, para mim entrar na palavra que eu quero ministrar. Segunda tese, o apóstolo Paulo está viajando, está indo para uma cidade, o Espírito Santo diz, não, vá para Troade, mas desce para Éfeso. A vontade dele era ir para um lugar, mas a vontade de Deus é que ele fosse para o outro. Você está entendendo? Não, pastor, eu quero é cantar, mas o Senhor está me colocando aqui na intercessão. Não, pastor, eu quero ser da intercessão, né? Mas estão me colocando aqui, o dirigente não está me enxergando, eu estou na recepção. Não, meu amigo, é o comando de Deus, é o comando do Senhor. E se nós obedecermos a voz do Espírito, a voz da liderança, se nós obedecermos, meus irmãos, e matarmos o nosso eu posso até não gostar de onde eu estou, mas eu estou no lugar certo, e no lugar que eu estou, aonde Deus me colocou, vai acontecer milagres. Orabacan Shurimiandaramás. É desse jeito que eu creio. Quando nós somos mordomos, eu posso até dizer assim, poxa, nesse lugar eu ia me sair melhor, é nesse lugar, mas o Senhor está dizendo, fica aqui nesse lugar, fica aqui nesse esteio, fica aqui nesse ministério de intercessão, fica aqui como líder de célula dessa igreja, porque eu vou te usar, milagres vão acontecer quando você está no centro da vontade do Senhor. Exatamente isso. E aqui eu quero ir para frente. Aqui eu acabo com a minha tese dizendo que eu não faço o que eu quero, eu faço o que Deus quer que aconteça para a minha vida. Toda vez que a gente corre para fazer aquilo que a gente quebra a cara e volta triste. Mas quando a gente faz aquilo e o Espírito diz, é você. Pastor, como é que o senhor sabe que o Espírito está falando? É quando Deus toca ou no pastor, ou no dirigente, ou no líder, ou Deus fala com você de forma sobrenatural? E você pode olhar até assim, o que é que esse dirigente viu em mim? O que é que esse pastor viu em mim? Ele viu o chamado de Deus na tua vida. E se você acreditar, você vai ser usado. Você vai ser usada, porque você é mordomo. E nós encontramos aqui, dentro desta parábola, louvado seja Deus, grandes ensinamentos. E a parábola não é sobre quantidade recebida. Tem nada a ver aqui com quantidade, a gente vai descobrir isso aqui, destrinchando isso daqui na íntegra. Então a parábola não tem nada a ver com quantidade recebida, mas sobre a fidelidade na administração. Opa, eu tenho, Deus colocou na minha mão, eu estou enterrando
ou eu estou multiplicando. Ou estou enterrando, ou estou trabalhando. É mais fácil eu proteger ou eu colocar em risco, me entregar. Me entregar. Louvado seja Deus, né? Será que eu estou participando disso? Será que eu estou envolvido nisso? Será que eu estou realmente me entregando? Louvado seja Deus, para que as coisas aconteçam. Eu me lembro aqui de algo que o Tolentino ministrou e eu nunca vou me esquecer, há mais de 15 anos atrás, quando eu passei pela primeira vez como dirigente dessa igreja. Passei como dirigente dessa igreja, eu tinha 22 anos de idade. E uma responsabilidade terrível de terminar esse templo aqui. Mas eu aprendo aqui dentro aqui, que a primeira coisa aqui é a entrega. Olha só que interessante. O Senhor começa a entregar talentos. Para um ele entregou 5. Para outro ele entregou 4. Para outro ele entregou 2. Para outro ele entregou 1. E não tem nada a ver com quantidade, tem a ver com responsabilidade. Aleluia. Tem a ver com responsabilidade. Aleluia. Quem sabe para alguns foi entregue 5 talentos. E não tem inveja de quem tem 5 talentos não. Porque a Bíblia diz que quem muito é dado, muito é cobrado. Não critique quem tem muito não. Tenha misericórdia de quem tem muito. Tenha misericórdia de quem tem muita habilidade. Porque a responsabilidade é muito grande na vida dessa pessoa. Não critique, mas ore por ela. Ore pela vida dela, para Deus continuar usando e dando sabedoria, para que ela possa conduzir essas habilidades, esses talentos, sempre para a honra e para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Então tudo na nossa vida é uma entrega. O Senhor confia os seus bens antes de viajar. Sabe o que eu aprendo aqui? Que não é nosso, é de Deus. Irmã Cláudia, nossos talentos não são para que o nosso nome seja conhecido. Os nossos talentos não são, aleluia, para servir de plateia para o mundo. Os nossos talentos não são, louvado seja Deus, para que alguém olhe para nós e diga assim: que homem, que poder, que unção, rapaz. Não, meu amigo, os talentos não são nossos, os talentos são de Deus, é emprestado. É por isso que a gente não pode perder. Há uma responsabilidade. E eu me lembro aqui, não sei se eu vou saber contar, tá, Tolentino? Que numa certa cidade, o porco e a galinha tinham um hotel, e eles bombavam porque faziam ovo frito. E o porco e a galinha estavam ganhando muito dinheiro. Só que, anos depois, apareceu um outro hotel, e nesse hotel estavam dando ovos fritos, e estavam dando ovos fritos com bacon. E eles acabaram perdendo a freguesia para o outro hotel. E a galinha desesperada olhou para o porco e disse assim: lá estão dando bacon, aqui só se está dando ovo. Eu estou dando os ovos, o que tu tem para dar? Tem certas situações da nossa vida que alguém vai estar no nosso meio, ou certas situações nós vamos passar, que alguém está envolvido. Mas o porco, ele foi chamado para o comprometimento. Uma coisa é eu estar envolvido, outra coisa é eu estar comprometido. Estar envolvido é muito legal, estar envolvido é estar no meio, estar envolvido, aleluia, pular é cantar, mas estar comprometido é aquela pessoa que se preocupa em cada detalhe
detalhe da célula, da festa, do ambiente, do local, da receptividade. A questão é, naquilo que o Senhor te entregou, você está só envolvido? Quem está só envolvido enterra talentos, mas quem está comprometido, ele multiplica talentos para a honra e para a glória do nome do Senhor. Quem está envolvido não está preocupado em ganhar almas. Quem está envolvido, quem está envolvido não está preocupado em discipular. Quem está envolvido não está preocupado em dia de quarta-feira, que é o dia de visita, está batendo de porta em porta. Quem está envolvido, ele nem se preocupa, acho que hoje ninguém vai nem sentir minha falta ali na célula, hoje eu não vou, para que eu vou? Quem está ali envolvido, ele não está preocupado em estar numa escola bíblica dominical, aleluia, ninguém vai, eu não vou sentir falta, eu não estou nem aprendendo mesmo, eu não presto nem apreensão mesmo, porque está envolvido, está ali no meio, ali, louvado seja Deus, mas quem está comprometido, ele pensa diferente, ele dorme diferente, ele levanta diferente, aleluia, ele diz assim, não é meu, Senhor, mas é teu. Aleluia, o talento não é meu, Senhor. Essa célula não é minha, Senhor. Essa obra não é minha. Essa obra é tua. Quem está comprometido tem um senso de responsabilidade. Vocês já estão com ódio de mim, né? Não é para mim vir mais aqui, mas não, né? Que esse menino voltou, né? 2 anos batendo, aí vem bater de novo. Mas olhe para cá. Quem está comprometido é porque recebeu algo que não é seu, meu amigo. E aquilo que não é nosso, a gente tem que guardar, a gente tem que cuidar, a gente tem que multiplicar, sabendo que servimos a um Deus. Diaconisa Andresa que não está nem aí? Não. Nosso Deus não é assim, não. Eu não sei que tipo de Deus te pregaram, mas o Deus que eu sirvo é um Deus zeloso. O Deus que eu sirvo, diz a palavra de Deus, que Ele colhe aonde Ele não semeou. Está entendendo? Não existe falência na mão desse Deus. Não existe fracassados na mão desse Deus. É por isso, e eu vou chegar lá, né, no momento certo, então bora para cá, primeiro tem entrega, todos nós temos algo que não é nosso. Todos nós, irmão Gibson, temos algo que não é nosso, é de Deus, o talento é de Deus, é para a glória de Deus. O que é que eu aprendo aqui, querido? Que há uma operação, os servos administram e multiplicam na sua ausência. Opa! Operação de comprometimento, operação de posicionamento, operação de quem compreende que é servo, administrador, multiplicador, entendendo que ele não está presente, entendendo que o Senhor está ausente, mas ele está bem representado, diaconisa Jamila, louvado seja Deus, o dono da casa não está, mas o servo é comprometido, o servo, aleluia, está posicionado e não vai envergonhar o seu Senhor. Será que Deus tem te dado talento para você ser motivo de vergonha? Para a obra dele? Se o Senhor entregou na tua mão, irmão, o senso de administração tem que estar no nosso coração. Eu me lembro, a minha esposa na época, não sei se ela entendia, se ela ficava com raiva. Eu só sei que ela sempre foi assim, sempre me apoiou. Algumas vezes ela queria fazer minha mala para mim ir embora, mas passava logo. Né? Passava logo, e eu conseguia dizer para ela, não mulher, é o Senhor. E ela me ameaçava, mas depois ela abria a porta de novo para mim, e eu entrava, dormia. E esse ano a gente vai fazer o quê? 19 anos de casado, né? Louvado seja Deus. Mas eu me lembro que eu ficava aqui dia e noite. Se tivesse um comigo, a gente varava a noite aqui.
Eu me lembro como se fosse hoje, foi varadas de noite, e não só aqui, em outras congregações também, que para soldar as coisas aqui, para botar esse forro, o camarada só podia soldar à noite. Então a gente passava de quê? À noite, madrugada, e teve dias que eu vinha do quartel, não passava nem em casa. Eu passava a noite todinha fardado aqui, e no outro dia ia para o quartel de novo, e não parava nem em casa. Mas por que isso? Por que esse sacrifício de tolo? Não, a obra não é minha, eu sou um administrador. As coisas de Deus precisam ser feitas com zelo. Eu sempre costumo dizer aqui, que a célula não começa na quinta, a célula começa na segunda-feira. A célula, ela está na terça, a célula está na quinta. Quem começa a fazer célula na quinta-feira nunca vai multiplicar, nunca vai receber discípulo. A célula começa um dia depois da célula, louvado seja Deus. Não é nosso, é de Deus. Deus está dizendo aqui, eu tenho talentos, eu tenho uma riqueza, eu tenho servos que administram, que multiplicam na minha ausência. O Senhor dessa obra, diaconisa Jamila, Ele não está aqui, mas o servo está aqui. O servo é comprometido, o servo é obediente, o servo, aleluia, ele tem um senso de posicionamento, de responsabilidade no reino de Deus. Esse é o sentimento do Senhor. Pastor, hoje eu mandei uma bênção para o pastor Divanildo, né? Hoje eu recebi, hoje eu acho que eu mandei 80%, fiquei com 20%. Mandei 80% para lá, fiquei com 20% aqui mais ou menos. Só de imposto de renda foi 2.300 e pouco. Mas não vou mostrar meu olerite para vocês não. Só de imposto, eu acho que o imposto de renda ganhou mais do que eu ganhei. Aí eu mandei a bênção dele, aí ele disse, poxa meu filho, ei, fique tranquilo, eu estou trabalhando, fome não vou passar, tudo tranquilo, fique em paz. Aí ele disse assim, meu filho, eu vou ganhar aqui, ó. Aí ele mostrou lá, quando ele me mostrou, eu digo, meu Deus, quase que eu dei vontade, o que o senhor foi fazer para ir, meu irmão? Só sofrer. Ele chegou a falar o salário dele lá, não ganhou nem 10% do salário dele. Não, e ele ainda disse assim, que ainda vai ganhar, porque não estava na perspectiva de ganhar nada, né? Aí eu fico pensando assim, sabe o que é isso? Servo. O Senhor disse assim, está aqui, ó. É só um talento que eu vou te dar, não é 5. É só um talento. É pouco. Mas aquele que é fiel no pouco, o Senhor colocará sobre o muito. Quantos crê acima? Quantos crê assim? Eu creio nessa palavra, eu creio naquilo que eu prego. Eu creio. Não tem nada a ver com quantidade, tem a ver com fidelidade. Se o Senhor colocou na tua mão, pastor, mas é muito pouco. Mas se tu for fiel no pouco, o Senhor te colocará no lugar de nobreza, de prosperidade. É assim que eu creio. Tem nada a ver com quantidade, tem a ver com ser fiel a Deus. Em ser fiel no pouco. Aleluia. E nós encontramos aqui, querido, por que nós precisamos ser servos fiéis? Simplesmente, irmã Cláudia, porque um dia ele vai voltar. O fim do prazo da delegação. Aleluia, o Senhor entrega uma célula na minha mão, o Senhor entrega uma geração na minha mão, o Senhor entrega a direção de uma igreja, né, na minha mão, aleluia, mas um dia Ele vai voltar, e naquele dia a gente vai ver, aonde foi que eu me meti, porque desculpa, diaconisa Márcia, esfarrapada para o Senhor, você pode enganar o homem, Deus você não engana. Meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder. Você pode enganar o marido, Deus você não engana. Você pode enganar a esposa, Deus você não engana. Você pode enganar os seus filhos, Deus você não engana. Você pode enganar o pastor, Deus você não engana.
Você pode estar se enganando a si próprio, pensando que ninguém está vendo a tua impossibilidade, ou até mesmo o teu desleixo com as coisas de Deus. Eu estou falando a nível geral, tá, pessoal? Fica calmo, fica tranquilo. Às vezes nós podemos entregar mais daquilo que nós estamos fazendo. Agora eu estou indo para o viés certo. Às vezes nós temos um potencial tão grande, mas estamos entregando tão pouco, e naquele dia não terá desculpa esfarrapada, ele vai voltar para a prestação de conta. E ai de mim, se estiver enterrando o talento. Ai de mim, se estiver fazendo a obra de qualquer jeito. Ai de mim, se estiver fazendo a obra relaxadamente. Ai de mim, se eu estou tomando conta daquilo que não é meu, mas daquilo que é de Deus. Fazendo de qualquer jeito. Era melhor nunca ter pego o talento. Era melhor nunca ter pego. É melhor ter dito não. Se você não está disposto a entregar tudo que você tem ao Senhor, era melhor nunca ter aceitado a Jesus. Era melhor nunca ter passado por aquela porta. Quem entende o reino entrega tudo. Quem entende o reino entrega tempo. Quem entende o reino entrega saúde. Quem entende o reino, aleluia, ele não está preocupado com quem está liderando, ele não está preocupado com nomes humanos, ele está preocupado em glorificar o nome do Senhor. Ele não está preocupado quem é o líder de geração, ele não está preocupado quem é o supervisor hoje, ele não está preocupado se pastor Marcelo está aqui ou não, se pastor Givanildo está aqui ou não. Quem entende o reino trabalha para o Senhor do reino. Aleluia. Não vou poder pregar tudo, mas eu queria passar pelo menos mais 2 horas aqui. Quem entende o reino, ele se entrega para o reino, ele dá tudo que tem para o reino. Certa vez Jesus foi para um culto, e nesse culto, pastor Adilson, aconteceu o momento da oferta. Eu estou falando aqui de recompensa, eu estou falando aqui, querendo ou não, de tudo. Eu estou falando de tudo, exatamente tudo. Não quero ir direto ao ponto. Mas Jesus estava num culto e chegou na hora da oferta, ele foi para a frente do gasofilácio. E Jesus já era conhecido, diaconisa Andresa, já tinha acontecido alguns milagres. Algumas pessoas já tinham sido ressuscitadas. Aí Jesus está ali. E alguém que estava naquele culto disse assim: diácono Tolentino, vamos tirar uma média com o mestre. O mestre está aí hoje, está perto do gasofilácio. E quem sabe alguém ali tirou uma boa quantia, uma quantia elevada, algo que nunca tinha feito, mas só está fazendo porque Jesus estava lá. Presta atenção no que eu estou falando, isso aqui é poderoso. E alguém começa a jogar de muito, uma oferta gorda, como diz as pessoas por aí, né? Negócio assim, vamos hoje eu receba. E uma quantidade, Jesus não está nem aí, porque Jesus não está preocupado com quantidade. A questão aqui, diaconisa Cláudia, não é quantidade. Jesus conhece o nosso potencial e Ele sabe aquilo que nós temos para entregar para Ele. Mas num certo momento vem uma viuvinha com 3 moedinhas insignificantes e coloca no gasofilácio, e é dada a palavra para Jesus, e Jesus toma a palavra e diz assim: de todos que entregaram daquilo que tinha abundância, mas aquela irmã ali, ó, aquela viuvinha, ela entregou tudo que ela tinha. Jesus não está preocupado com dinheiro, irmão. O reino não precisa de dinheiro, é a igreja que precisa para pagar as contas. Preste atenção, vou te ensinar do jeito certo hoje. É a igreja que precisa para pagar a conta de ar-condicionado, é a igreja que precisa, e a gente vai fazer mais contas aqui
A gente não pode deixar de pagar nossas contas. Jesus não está preocupado com finança, Ele está preocupado com a nossa entrega. Ele está preocupado com a nossa entrega. Para o reino de Deus, ou eu entrego tudo, ou não entrego nada. Quando eu entendo que Ele é Senhor, quando eu sou mordomo, eu não posso esconder. Diaconisa Márcia, é terreno, eu não posso esconder talentos. A Bíblia diz que depois que Jesus ressurreto, aleluia, em Atos capítulo de número 2, há um grande avivamento, eu gosto da palavra, o negócio comigo é palavra. Há um grande avivamento do Espírito Santo. Em Atos capítulo de número 4, a Bíblia diz que há um avivamento e as pessoas começam a vender as suas propriedades e entregar na mão da igreja. A igreja nunca pediu propriedade. Foi o avivamento, a palavra que entrou no coração das pessoas e as pessoas viram a necessidade de algo que estava começando grande. E aquilo que se começa grande precisa de investimento, não é meu, mas é dele. Quem entende palavra entende que não é seu, mas é dele. Mas o homem chamado, né? Esqueci até o nome, disse que o nome de da outra era Safira. A Safira, né? Não estava na palavra, mas eu quero aqui eu quero aqui provar que a palavra está certa. A Safira pegou, Ananias e Safira. Ananias e Safira pegou uma parte do dinheiro, que nem precisava fazer isso, e disse assim, ó, nós estamos entregando tudo, mas estava entregando só a metade. Eles estão mentindo. Não é questão de dinheiro, é questão de entrega. Eles nunca foram obrigados a vender nada, a entregar nada, mas se eu me coloco na posição de entregar, tem que ser tudo. Tem que ser verdadeiro. Nós estamos cansados de líderes capa. Nós estamos cansados de líderes aparício. Nós estamos cansados de líderes que querem que o seu nome seja conhecido. Se você entrou nesse lugar, é para o seu nome desaparecer e para o nome de Jesus ficar evidente na tua vida, na tua história, na tua casa, na tua família. Se não for para ser assim, o nosso ministério é em vão. Se não for para ser assim, o nosso ministério é um ministério medíocre, sem sentido. Aleluia. Por que, pastor, de tudo isso? Porque um dia ele vai voltar. Porque um dia ele retornará. Aleluia. E quando ele retornar, a igreja vai passar por uma auditoria. Quem já passou por auditoria empresa aí? Quem já foi de distrito e passou por auditoria? Irmão João, cara crachá. Conta. Se tiver com dúvida, conta de novo. Quantos foram vendidos? Quanto tem? Passa por algumas auditorias, né? É na auditoria que a gente conhece quem toma açaí e a rota bacaba. É nas auditorias que o Senhor vai conhecer quem é quem. É nas auditorias aonde o Senhor muito investiu. Você não está entendendo? O Senhor já investiu muito na tua vida para te ser um fracassado. O Senhor já investiu muito na tua vida. Quantos livramentos você já recebeu? Você não era nem para estar aqui, mas o Senhor investiu milagre, Ele investiu propósito, Ele investiu o reino de Deus na tua vida. É por isso que você está aqui. Sabe o que mais me espanta, diaconisa Maria? É que essa auditoria é individual. Eu não sei se todos vão ver, mas eu só sei que ele vai chamar de um por um. Tem talento? Ô Senhor, eu recebi 5.
Mas eu estou te entregando aqui 10, Senhor. Deu trabalho. Não foi fácil. Eu chorei. Aleluia. Nem todos me compreenderam. Disseram que eu era crente demais, que eu queria ser santo demais. Apontaram na minha cara e disseram: tu só quer estar na igreja, tu quer ser baba-ovo de pastor, deixa de ser leso. Não foi fácil, Senhor, mas está aqui, Senhor, tem 10 talentos. Aí o Senhor vai olhar para aquele homem, para aquela mulher e vai dizer: servo bom, servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ministério de Louvor já pode se preparar. Com Nisa Cláudia não tem nada a ver com grandes ou pequenos. O Senhor conhece a nossa vida. Olhe para cá. O Senhor está falando comigo aqui. Pastor, tem gente que tem um nome tão grande. Deus conhece aquele que aparentemente tem um nome grande e aquele que tem um nome pequenininho. O Senhor conhece aquele nome que é conhecido, e conhece aquele nome que quem sabe é esquecido, não é nem falado. E parabéns para você que o seu nome não é nem falado, nem deveria ser falado o seu nome. Aleluia, não se preocupe com isso não. Isso são coisas da terra, mas naquele grande dia o teu nome será anunciado nos portais celestiais. É melhor ser esquecido na terra, mas teu nome conhecido no céu, pelo Senhor dos Senhores. Será que eu venho terça-feira que vem terminar esse negócio? Saudade, né? Um dia ele vai vir. Ele vai fazer auditoria. Aleluia. Estou até não enxergando mais, vou para cá. Cadê o relatório exato do que foi feito com o que foi confiado? Permita-me mexer em algo que quem sabe você vai ficar triste comigo, mas vai trazer resultado. Cadê o filho que Deus te deu? Cadê a esposa que Deus te deu? Cadê o marido que Deus te deu? Cadê os discípulos que Deus entregou nas tuas mãos? Deus te deu um chamado, homem. Deus te deu um chamado, mulher. Tinha pessoas mais preparadas. Tinha pessoas mais servas. Tinha as pessoas que estavam ano-luz melhor do que você, mas o Senhor te escolheu, Ele te colocou no réu de servo, Ele entregou talento nas tuas mãos, aquilo que ninguém enxergou na tua vida. Rabacante, urimi, andaramai. Aleluia, quem sabe você era desprezado pelos homens, desprezado pelas pessoas, ninguém encontrava talento em você, ninguém encontrava beleza em você, mas o Senhor encontrou em você o servo. E o Senhor vai voltar. Aleluia, e Ele confiou algo nas tuas mãos. O que nós temos feito com aquilo que Deus entregou nas nossas mãos? Se coloque de pé e sinta essa. Acabou, foi as 2 filhas hoje. Não se segure não. Não se segure. Nós já vamos para casa. Mas eu te digo nesse momento, faça uma autorreflexão com Deus. Tem talento